Graça e paz, igreja. Que bom que Deus nos traz mais um momento para, como igreja, nós podemos ouvir a sua voz mais uma vez, por meio de outra quarta-feira doutrinária. Mais uma vez, Deus vai falar ao teu coração por meio aqui do livro de Gênesis, que é o livro que nós temos tratado. Então, que nós possamos prestar atenção com zelo e com amor, ouvir a sua voz no dia de hoje. A sua palavra que é eficaz, a sua palavra que conforta, a sua palavra que exorta, a sua palavra que transforma. E nesse momento, o texto de hoje vai ser Gênesis capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 24. Mas antes de entrarmos no texto em si, vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, porque nós temos mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra, Senhor. Temos aprendido, Senhor, nesses dias que se passaram, nessas semanas, por meio do livro de Gênesis, Senhor. E nós cremos que o Senhor irá falar conosco nesse momento também, Pai. Então capacita-me, Senhor, para que eu possa falar à Tua igreja tudo aquilo que o Senhor quer que seja transmitida e para que a Tua igreja consiga ouvir a Tua voz, Senhor, consiga guardar a Tua palavra e frutificar para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Fala o nosso coração, Senhor, e que nós sejamos edificados, Senhor, nesse momento por meio da Tua palavra. Tanto eu, Senhor, que aqui estarei falando, estarei trazendo o texto, quanto os meus irmãos que estarão assistindo, Senhor. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21, e assim nos diz a palavra do Senhor. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E em relação a esse texto, em relação à história de Enoque, Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele consegue detalhar um pouco mais o que aqui o escritor de Gênesis quis dizer com esse versículo 24, né, que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 5 está escrito: pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, e aqui uma informação importante, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Está naquela parte de Hebreus onde nós encontramos os heróis da fé, onde ele cita Abel, onde o escritor dos Hebreus cita Noé, Abraão e cita também aqui Enoque. É fato que pouco sabemos sobre Enoque, sobre a sua vida, sobre o que ele fez. Mas os textos que nós temos, os poucos textos que nós temos, deixam uma coisa clara, que é em relação a quem ele era. Ele era um homem que se destacava dos demais por agradar a Deus. Não é que ele apenas, entre aspas, agradava a Deus, mas ele se destacava dos demais por agradar a Deus. Uma prova disso é que essa frase dita aqui, que andou Enoque com Deus, dita tanto no versículo 21 como no versículo 24, é uma rara frase em toda a Bíblia. Ela só aconteceu juntando aqui com esses versículos que falam sobre Enoque mais 2 vezes. Ela acontece com Enoque, ela também acontece com Noé, aqui no capítulo 6, versículo 9, a partir do 8, o texto diz que, porém, Noé achou graça diante do Senhor, e eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E o outro momento em que é dito algo dessa maneira é em Malaquias capítulo 2, versículo 6. Agora aqui, palavras do próprio Deus acerca de Levi, onde ele diz: a verdadeira instrução esteve na sua boca, na boca de Levi, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Então, uma rara frase, onde poucos homens, apenas Noé, Enoque e Levi, puderam ouvir isso, ou pôde ser dito sobre eles, que eles andavam com Deus, que eles andaram com Deus. Mas, embora esses homens tenham se destacado dos demais por conta disso, uma coisa fica clara em relação a essa declaração, que isso nos mostra que nós também podemos andar com Deus. Mesmo que seja uma rara frase, mesmo que tenha sido dita a pouquíssimos homens, porque eles eram, também assim como nós, homens, sujeitos aos mesmos tipos de erros,
O pecado também atingiu a Enoque, o pecado também atingiu a Noé, também atingiu a Levi, atingiu toda a humanidade. Então quer dizer que se eles conseguiram, nós podemos conseguir. E na verdade o nosso sarrafo ele é maior porque nós temos todos os livros da Bíblia. Nós temos os livros do Antigo Testamento, nós temos os livros do Novo Testamento, aonde podemos ler, reler, meditar, aonde domingo após domingo, quarta após quarta, quinta após quinta, nós ouvimos sobre ela, nós aprendemos sobre ela. Então, em nós tem um fardo um pouco maior por aquilo que nos é dado. Nós podemos ler a palavra e entender qual é a vontade de Deus, o que é que agrada a Deus, o que é que desagrada a Deus. Então, o sarrafo para nós, ele é um pouquinho maior. Outra coisa interessante a se destacar desse texto aqui é que, de forma alegórica, nós podemos fazer uma pequena alegoria aqui na história de Noé. E que alegoria seria essa? Seria uma pequena alegoria sobre Deus nos livrar da morte. Essa história aqui de Noé, nestes poucos versículos, nós podemos ter uma seta apontando para Jesus. Por quê? Porque Jesus é a nossa libertação. Jesus é aquele que nos livrou da morte. Certo que não a morte física, como aconteceu com Enoque, por exemplo, mas da morte espiritual. Assim como Deus livrou a Enoque de passar pela morte física e tomou para si lá no reino celestial, Deus também fez conosco por meio de Jesus. Ele nos livrou da morte, aqui morte espiritual, a morte eterna, nos tomou para si e quando o momento chegar, quando o dia chegar, nós estaremos com Ele no reino celestial. Nós somos pecadores, isso é fato, mas nós não sofreremos ali a pena maior, o inferno, porque aprove a Deus nos chamar, aprove a Deus nos salvar, aprove a Deus nos libertar, aprove a Deus nos tomar para si, assim como Ele fez com Enoque. De fato, são poucos versículos, igreja, mas que podem falar bastante ao nosso coração. E a questão aqui que é mais evidente aqui no texto é sobre andar com Deus. Então, a nossa primeira aplicação aqui é uma pergunta. Então, como andar com Deus? De fato, quando lemos aqui esses versículos, esse é o foco principal daquilo que nós podemos tirar do texto. Então, a primeira coisa, para entender como nós podemos andar com Deus, assim como Enoque andou, assim como Noé andou, assim como Levi andou, é, em primeiro lugar, vivendo para aquilo que nós fomos criados e chamados. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós vimos isso. Nós fomos criados à sua imagem, à semelhança. O ser humano é distinto dos demais animais e é dado ao ser humano um privilégio que aos outros, a outra parte da criação não é dado, né, que são os animais irracionais. Nós somos os racionais. Em nós foi colocado atributos que tem no próprio Deus, como a bondade, como a misericórdia, como a compaixão. Nós conseguimos pensar, raciocinar, nós conseguimos discernir o certo e o errado. Mas, como nós também vimos, nós fomos criados para a glória de Deus, mas em seguinte veio a queda. O pecado entrou no mundo, o pecado ele entrou em nós. Então nós podemos dizer que quando Deus olha para nós, quando Deus olha para mim, para você, Ele vê através de um espelho quebrado. Ele olha para aquele espelho e ele consegue ver partes de si mesmo. Ele consegue ver bondade, como já foi dito, ele consegue ver compaixão, ele consegue ver misericórdia, mas não na sua plenitude, porque as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sentimentos foram corrompidos pelo pecado. Então ele consegue ver a si, que são os atributos que ele compartilhou conosco, mas não em sua plenitude, ele consegue ver partes. Ele só consegue ver diante de um espelho totalmente ali, perfeito quando ele olha para o seu Filho Jesus. Mas por que eu disse isso? Porque nós fomos criados para a glória de Deus, mas corrompidos pelo pecado. Porém, você e eu, nós, a Igreja de Jesus, cristãos, aqueles salvos pela graça de Deus, aqueles que creem na cruz de Cristo, como foi falado, nosso sarrafo é um pouco maior, porque nós estamos na nova aliança e nós temos o Espírito Santo em nós para poder glorificar a Deus da maneira como deve ser feito. Então, em você e em mim, há um sarrafo um pouco maior. Nós temos agora o próprio Deus habitando dentro de nós para nos guiar,
para nos ajudar a lembrar do pecado, da justiça, do juízo, para saber o que devemos fazer para agradar a Deus e o que não devemos fazer porque desagrada a Deus. Então, de forma mais prática ainda, como nós podemos andar com Deus e como nós podemos viver para aquilo que fomos criados e chamados. Bom, andando em santidade. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 12, versículo 24, que sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós fomos criados para viver em santidade. O pecado, ele entrou na raça humana. E nós, Igreja de Cristo, fomos chamados por ele para quê? Para andar em santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então a primeira coisa que temos que ter em mente, nós fomos criados para viver em santidade. Então as nossas ações têm que ser diferentes das ações daqueles que estão no mundo. Porque nós estamos andando em outro caminho, estamos andando na contramão deles para viver em santidade. É interessante que Paulo, ele começa a sua carta escrita aos Coríntios. Algumas cartas Paulo começa assim desse jeito, é semelhante a isso. Ele escreve a carta aos Coríntios se apresentando, dizendo Paulo, servo de Cristo Jesus, e ele diz que estava escrevendo à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Fomos chamados para andar em santidade. E esse é um dos passos que temos que seguir, se queremos nos destacar por ser aqueles reconhecidos por andar com Deus. Em segundo lugar, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, viver esse Evangelho, mas também pregar esse Evangelho. Em Atos capítulo 1, versículo 8, prestes a partir, Jesus, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Para aqueles que vieram antes, os profetas, eles eram as testemunhas de Deus, os atalaias do Senhor. Para aqueles que vieram depois, no tempo do Novo Testamento, eram os discípulos, que também são atalaias do Senhor, assim como todos nós somos. Todos que cremos em Cristo Jesus, todos aqueles que foram salvos pela sua graça. E esse é o nosso papel, é a nossa missão, é levar o Evangelho, é levar a mensagem de salvação. É dizer que, de fato, por conta do pecado, fomos condenados ao inferno. Mas não está tudo perdido, porque em Cristo Jesus nós somos lavados, nós somos justificados, nós somos santificados. Em segundo lugar, é assim que nós vivemos, do jeito que nós fomos criados e chamados, andando em santidade, pregando o Evangelho, e em terceiro lugar, fazendo em igreja, andando em santidade em igreja e também pregando o Evangelho em igreja. Naquele texto de 1 Coríntios, ali no versículo 2, quando Paulo fala que ele estava escrevendo aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, ele continua, e ele vai dizer, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E quando Jesus ali em Atos fala que os discípulos seriam as testemunhas, ele não fala, olha Pedro, você vai ser minha testemunha. Olha, Tiago, você vai ser minha testemunha. Não, João. Apenas você e Pedro e Tiago vão ser minhas testemunhas. Não, mas todos aqueles que estavam ouvindo. Afinal, o Espírito Santo não desceu apenas sobre os 11 apóstolos. O Espírito Santo desceu em muito mais pessoas e eles foram as testemunhas de Jesus. Alguns em Jerusalém, outros em Samaria e alguns outros até onde eles puderam ir, como no caso de Paulo. Então, como nós andamos com Deus, vivendo para aquilo que fomos criados e chamados, andar em santidade, pregar o Evangelho e fazer isso em igreja. Então, se fizermos isso, nós vamos de fato andar com Deus e vamos nos destacar por sermos aqueles que andamos com Deus. Porque o mundo ele é igual. Como assim ele é igual? Todos estão em pecado, longe de Deus, e eles sempre vão agir da mesma maneira. Vão agir ali sempre voltados ao pecado. Se nós fazemos diferente, nós já nos destacamos. E em segundo lugar, como nós podemos andar com Deus e nos destacar por conta disso, é dedicando tempo. Eu poderia de fato ter colocado aqui buscando a Deus, para lembrarmos que nós fazemos isso por meio da oração, da leitura bíblica, do jejum. Mas aqui eu não quero tratar do ato, porque eu creio que todos nós fazemos. Eu quero falar sobre o tempo que nós dedicamos em relação a isso.
É fato que Enoque era um homem muito feliz, porque a declaração não vem dele. Ele não estava escrevendo e dizendo, nossa, que bom que eu ando com Deus. Mas era outro escrevendo dizendo, Enoque andou com Deus. Não sabemos como era o dia a dia de Enoque. Né? Ele não tinha o diário escrevendo, querido diário, hoje foi assim, assim, assim. Mas ele pode ser especulado. Por quê? Porque se ele era um homem que andava com Deus, ele era um homem que dedicava tempo a Deus. Porque não tem como você ser íntimo de alguém se você não passa tempo com ela. Isso não faz sentido. E para poder ter o privilégio que Enoque teve, precisamos buscar a Deus, dedicar tempo. Só que aí nós precisamos nos fazer algumas perguntas. A primeira delas é, será que temos apenas considerado ser os melhores empregados na nossa vida? Será que temos considerado ser apenas os melhores chefes, os melhores alunos da nossa faculdade, da nossa escola? Não que isso seja errado e uma coisa não invalida a outra. Mas se nós quisermos ser bom em algo, ou principalmente nos destacarmos em algo, o que nós precisamos fazer? Precisamos dedicar tempo. Porque há outros também fazendo a mesma função. Então como é que eu vou me destacar? Fazendo mais do que o outro. Então como é que eu posso me destacar como um cristão? Que significa ser mais santo? Que significa olharem para mim e verem algo diferente nas coisas que eu falo, nas minhas ações, em como eu falo, em como eu trato cada assunto. Então, para sermos os melhores em algo e para melhorarmos, nós precisamos dedicar tempo. Então, uma última pergunta em relação a esse assunto. Será que nós temos pelo menos pensado em ser os melhores crentes? Porque se eu olho para a minha situação e não estou conformado e quero melhorar, significa que eu vou fazer o quê? Dedicar mais tempo. E cada vez mais tentar dedicar um tempo de qualidade, não qualquer tempo. Não é uma leitura ali desleixada, onde eu mal presto atenção no que está sendo dito. Não é uma oração onde eu estou fazendo uma lista de supermercado. Mas é dedicar tempo, e tempo de qualidade. Se quisermos ser considerados como aqueles que andam com Deus, por aqueles que estão à nossa volta, por meio daquilo que a gente faz, por meio de como agimos, nós precisamos primeiro viver para aquilo que fomos criados e chamados e precisamos dedicar tempo. E em segundo lugar, nós precisamos sempre lembrar que é tudo sobre Jesus. E por que eu digo isso? Porque, igreja, nós já vemos a Bíblia apontando para Jesus desde o Gênesis. Né? A nossa diaconisa Simone, ela falou sobre isso, mas quando depois ali de Adão e depois de Eva comerem ali do fruto, Deus ele vai falar para a serpente, no capítulo 3, versículo 15, ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E como a diaconisa disse, este aqui já é um texto apontando para Jesus, onde os teólogos chamam de proto-evangelho, um primeiro evangelho, mas desde Gênesis 3, nós temos a Bíblia apontando para a nossa esperança, apontando para a nossa redenção, apontando para Jesus Cristo. E aqui, já no capítulo 5, nós temos algo que também aponta para Jesus. Então, tudo que nós lemos aponta para Jesus. Não importa o que venhamos a pregar, o texto que venhamos a pregar, tudo tem que apontar para Jesus. E não é difícil afinar tudo sobre ele. O Antigo Testamento ele trata sobre aquele que viria. O Novo Testamento sobre aquele que veio. Mas sempre apontando para Jesus. Ele é a nossa salvação, ele é a nossa redenção, ele é o nosso sacrifício, ele é aquele que nos purifica, ele é aquele que nos santifica, é tudo sobre ele. Então, quando formos ler a palavra de Deus, buscando nessa dedicação de tempo de qualidade, devemos sempre enxergar a Bíblia apontando para o Messias, apontando para o Salvador, apontando para aquele que é o amado de nossas almas, para aquele que nos salvou, para aquele que nos redimiu. Afinal, é tudo sobre ele. Tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que pregamos é sobre Jesus Cristo. Amém? Então, que sempre quando venhamos a ler sobre Enoque, em Hebreus, por exemplo, ou até ali na carta escrita por Judas,
que possamos ter isso em mente e que, no nome de Jesus, que essa palavra venha frutificar no meu coração, venha frutificar no teu coração e possamos glorificar a Deus por meio disso, tanto como servos aonde estivermos, mas principalmente na igreja. Amém? Então que Deus nos abençoe.